Olá, tudo em paz? Estamos aqui para a nossa última videoaula do segundo bimestre e a gente vai fazer uma recapitulação, uma breve revisão sobre as unidades 6, 7 e 8 do nosso livro didático, que o assunto é urbanização. E falar de urbanização, só relembrando, urbanização, esse processo é de longas datas, se originou lá no Oriente Médio. As primeiras cidades elas foram se formando há mais de 3.000 anos atrás, na região ali da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. E essas cidades tinham uma configuração bem diferente das cidades que nós a conhecemos hoje. Cidades hoje elas são fruto de uma organização movida pelo sistema capitalista, né, onde tem como aspectos motivadores, vamos dizer assim, causadores desses aglomerados humanos, alguns aspectos ligados à indústria, né, à expansão fabril, como também algumas deficiências em alguns países periféricos do mundo, deficiências e problemas socioespaciais, né, ligados ao espaço agrário, ligados à chegada da tecnologia no campo, questões de natureza fundiária, que muitas vezes joga, né, faz essa população migrar de maneira forçada para os ambientes urbanos. Então, falar de cidades, de urbanização, é falar de um processo de crescimento populacional que supera ao processo de crescimento populacional no ambiente urbano, no ambiente agrário, podemos assim dizer. Outro detalhe importante, trazendo a discussão para a cidade moderna, é que a cidade moderna ela criou laços, elas criaram laços entre si, formando o que se chama de rede urbana. Então, o que seria a rede urbana? São os laços, os vínculos, as ligações que existem entre as cidades, né, de acordo com o seu nível de ofertas de bens e serviços, né, as suas ligações viárias, sejam ferroviárias, sejam rodoviárias, e também a questão dos fluxos populacionais, né, de informações, de bens e serviços que existe entre as cidades que formam essa rede. Então, ligada à rede urbana, existe a chamada hierarquia urbana. A hierarquia, a palavra diz respeito a níveis, né, de importância e tamanho das cidades quanto à oferta de bens e serviços. Então, se a gente analisar a hierarquia urbana, por exemplo, no Brasil, a hierarquia urbana vai desde as metrópoles nacionais, São Paulo e Rio de Janeiro, digamos assim, da maior para menor, até as cidades locais. Então, passando por metrópoles regionais, capitais regionais, centros locais, né? E esse perfil, esses níveis variam muito, como eu disse, de acordo com o poder de ofertas de bens e serviços das cidades. Outra questão importante, né, a ser relembrado, ser rememorizado, é a urbanização aqui no Brasil. A nossa urbanização, como nós já falamos em outros momentos, ela apresentou e apresenta uma série de deformações ao longo de sua construção. Deformações em função da segregação espacial, ou seja, espaços divididos entre áreas nobres, periféricas, espaço do bairro do rico, bairro do pobre, né? Uma segregação social acompanhada de segregação espacial, social no sentido de que as periferias foram ocupadas pelas pessoas de baixa renda, desprovidas de uma condição econômica mais, vamos dizer assim, privilegiada, e as áreas consideradas nobres, né, habitadas por pessoas de alto poder aquisitivo, de alto padrão de vida. Então esse processo foi acontecendo no decorrer, sobretudo no decorrer do século XX, né, de maneira bem acelerada. É bom que se diga que até 1940 o Brasil tinha uma população ainda predominantemente rural, né, e morava no espaço
agrário, podemos assim dizer. E a partir da década de 30, 40, esse processo foi se modificando em função da rota econômica brasileira. O país foi deixando de ser aquele país agroexportador e se direcionando a uma condição de país urbano industrial. Todo aquele movimento de fim da oligarquia café com leite, de a chegada de Getúlio Vargas ao poder, né, todo um investimento na indústria nacional, que posteriormente houve um investimento pesado no capital internacional aqui, né, entrada de multinacionais, de empresas estrangeiras. Tudo isso fez com que houvesse um forte processo de êxodo rural, saída do homem do campo para a cidade. Mas podemos pontuar aqui 3 motivos fortes desse processo acelerado de urbanização, visto que hoje 85% da população brasileira mora em área urbana. Os 3. Primeiro, uma construção agrária deformada, ou seja, concentração fundiária, as terras concentradas nas mãos de pouca gente. E por conta dessa falta de acesso à terra, milhares e milhares e milhares de famílias migraram para os ambientes urbanos, para as cidades, morar em periferias e viver todo aquele processo de segregação espacial que eu acabei de falar. Segundo aspecto, processo de industrialização, que ocorreu principalmente na segunda metade do século XX, mas iniciando lá na década de 30 e 40. Processo de industrialização que atraiu muita gente do campo para a cidade. E um outro aspecto, esse mais recente, fruto dessa aceleração dos processos fabris, né, tecnológicos, é justamente a automação, a chegada da máquina no campo, né, a máquina substituindo a mão de obra humana, substituindo a presença humana nas atividades agrícolas. E bom, para finalizar, nós temos a urbanização brasileira e seus problemas, né? Mais ou menos a realidade da urbanização no nosso país. E dentre os problemas que a gente pode elencar desse processo deformado de urbanização, que ainda apresenta muitos sinais que problematizam esse processo, a gente pode citar as questões de natureza social, como a violência, o desemprego, a questão da precariedade do saneamento básico, precariedade na questão habitacional, né, o déficit habitacional, como também as questões ambientais, como a ocupação das margens de rios e lagoas, né, o lixo que muitas vezes não é coletado devidamente, quando é coletado tem um destino inadequado, né? Vai para os famosos lixões. Boa parte da população dessas áreas periféricas, a grande maioria, não tem acesso à água tratada, a saneamento básico. É muito comum as favelas, as áreas periféricas das grandes e médias cidades do país, o esgoto escoar, né, na rua, né, a céu aberto. A questão das áreas verdes, né, muito frequente, a inexistência a ideal desses espaços verdes, né? Nós moramos num país de clima tropical, onde boa parte dos estados brasileiros recebe uma forte incidência dos raios solares, ou seja, é quente, tem clima quente, e quando a urbanização, as cidades se espraiaram, se expandiram no território, se expandiram e continuam se expandindo, destruindo áreas verdes, não obedecendo às orientações técnicas na relação indivíduo, pessoa e área verde, né? Porque tem um ideal, a ONU ela sugere que tenha pelo menos 16 metros quadrados de área verde por habitante, né? A maioria das cidades grandes não tem. Então são esses problemas que vai desde a questão da violência urbana, que é muito presente nas periferias, por conta da ausência do Estado ao longo do tempo, até questões de natureza ecológica, ambiental, como eu disse, o saneamento básico que é precário, a água que não é tratada,
o lixo que não é coletado devidamente, ou se é coletado tem destino duvidoso, a questão do transporte urbano, que muitas vezes nesses espaços periféricos não alcança devidamente, não contempla a sociedade. Então é um conjunto de fatores que se somam e tornam esses ambientes mais precários, mais difíceis de sobrevivência, né, para essa camada pobre da sociedade brasileira. Existem no Brasil 12 milhões de pessoas morando em favelas. Então é um contingente grande que vive nesse sofrimento.